Graça e paz, irmãos e irmãs, amém? Amém? Ah, que bom. Para mim é um privilégio de estar aqui com os irmãos. Não sei se alguns lembram, mas eu e minha esposa já estivemos aqui, eu acho que há uns 2 anos, 2, 3 anos, mais ou menos. Não tinha Catarina, não tinha essa criança falando, papai, se vocês ouvirem, é minha filha. Catarina, levanta aí, moça, dá um tchauzinho assim, moça, fazer você passar vergonha. Oi, gente. Aquela mulher maravilhosa é a Gabriele, minha esposa, Gabi. E essa pequenininha aí é a nossa filha Catarina, de 1 aninho. E eu sou o Guilherme, né? Eu tenho 28 anos e Gabi tem 27. Nós somos missionários da Jocum, em tempo integral, faz 4 anos, estamos em missão. Para quem não sabe o que é Jocum, a Jocum é uma organização missionária, internacional e interdenominacional. Ou seja, diferente um pouco da junta de missões que a gente está acostumado, que é uma organização focada totalmente nos batistas, a Jocum ela é interdenominacional. Ou seja, quando a gente sai em uma equipe, geralmente tem um assembleiano, tem um presbiteriano, vai ter o batista, vai ter o pessoal da comunidade, a gente está todo mundo junto, porque a ideia nossa é avançar de forma mais rápida o reino dos céus, independente da placa. Sabemos, né, sempre falo para a Gabi, graças a Deus eu sou batista, porque eu amo ser batista, mas é muito legal eu ver um pouco do trabalho de cada irmão. E aí pessoas falam, mas como é que isso funciona? Gente, é Deus, é o Espírito Santo que flui, é Ele que nos leva, e isso faz chegarmos em mais de 180 países. Hoje a Jocum tem bases específicas em mais de 180 países. Completamos no Brasil, no ano passado, 50 anos e temos mais de 60. A gente afirma, né, que estamos em mais de 180, mas a verdade é que a gente está em todos, né, mas a gente sabe por conta de alguns países, questão de perseguição. Mas, claro, as pessoas sabem, mas é um fato. Nós estamos caminhando e avançando em prol do reino do reino dos céus, porque Jesus está vencendo. Isso é uma verdade. Amém, irmãos? Bom, nós estamos lá já tem 4 anos, né, trabalhando tanto com evangelismo, como treinamento de novos missionários, envio e capacitação daqueles que já estão no campo. Então a gente tem trabalhado nessas áreas. Já fomos para diferentes países, já estive no Iraque, já estive no Líbano, já estive na Jordânia. Estivemos juntos no Timor-Leste, Gabi já esteve em Uganda, em Burkina Faso, a gente já rodou alguns países. E é muito interessante porque nós temos o privilégio de ver a ação do Espírito Santo. Eu sempre gosto de falar que quando trabalhamos com Jesus, o mais interessante é como se Ele estivesse no carro e Ele faz tudo. Ele faz todo o percurso, Ele dirige, Ele para, Ele vira, e a gente só fica ali no banco de passageiro vendo a ação dele. Então o missionário, a gente pensa, nossa, o missionário trabalha muito. Trabalha, mas o privilégio de quem realmente faz é Deus, e a gente tem a chance de assistir e ver tudo isso que Ele tem feito. E é sobre um pouco disso que eu vou estar falando com os irmãos. Mas antes disso eu queria orar. Vamos orar? Pai, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor tem estado presente aqui hoje. Nós temos adorado o Senhor, nós temos feito este culto para Ti. Mas, Pai, pedimos um pouco mais da Sua graça sobre nós esta noite para que possamos Te ouvir. Pedimos, ó Pai, que para que não saiamos daqui sem ouvir a Sua voz, sem termos certeza daquilo que o Senhor queira falar. Não queremos a resposta que anseiamos, mas queremos a resposta que o Senhor queira dar para os nossos corações. Pedimos que a Sua voz realmente ecoe e que o Senhor transforme o nosso coração à medida que nos deparamos com a Tua verdade, e que possamos ser constrangidos a ponto de ser transformados e sermos cada vez mais capacitados para proclamar as Tuas boas novas em todas as nações, ó Pai. É isso que eu oro em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, estou aqui me adaptando à tecnologia, eu sou péssimo. Achei, pronto. Meus irmãos, não sei se vocês perceberam, né, mas hoje é dia 1º de fevereiro. A impressão que eu tenho é que fevereiro já está começando, já aconteceu umas 2 semanas, porque janeiro foi tão longo, que para mim hoje já era janeiro. Eu fui ver agora, literalmente agora, e eu percebi que já estávamos em fevereiro. E não sei se vocês repararam como tem sido esse começo de ano, né? A gente espera geralmente começo de ano vai num ritmo um pouco mais devagar, e ali para fevereiro e março acelera as coisas. Mas não sei se vocês viram as notícias e o noticiário,
quanta coisa já aconteceu no começo do ano. Gente, o ditador lá foi pego, o escândalo de não sei o quê, fulano que está sendo preso, o outro que fez uma caminhada longa. Vocês perceberam quanta coisa está acontecendo? Eu fico, Jesus, parece que isso foi tudo em um mês. E se deixar nos anos passados, a retrospectiva não chega aos pés do mês de janeiro. E é muito interessante que ao olhar para tudo isso, eu fico vendo como o mundo está, e aí eu pergunto para vocês, para que não seja somente a minha opinião, como que para vocês está o mundo nos dias de hoje? Mal? Acelerado, mal. Que mais? Sem amor. E aí é muito interessante, porque de certa forma a gente olha para a questão do mundo e a gente vê ele assim. Mas aí você vai ver as notícias sobre a igreja, e eu digo igreja, o corpo de Cristo, né? Não só nós batistas, mas todo o corpo de Cristo. E como é que tem sido? Tem agora uma CPMI, né, que está tendo, das igrejas que tiveram sonegando imposto. Você vê que cada semana sai uma notícia diferente, que você fala, meu Deus. E aí a gente fala, poxa, o mundo está ruim, aí a gente olha para a igreja, infelizmente, onde era que a gente esperava, tem a expectativa de uma resposta diferente, tem caminhado da mesma forma. E aí quando a gente vê essas duas coisas, a pergunta que eu faço, o que o mundo e que a igreja precisam? Transformação. Mas aquela resposta de EBD simples, Jesus. Eu sempre brinco, né? Eu sempre, quando estava na EBD, a gente estava naquela disputa de sala, eu respondia a Jesus. Se falasse que estava errado, era mentira, porque Jesus é a resposta. Eu era caótico adolescente. Mas eu sempre falei, Jesus. E realmente, a necessidade do mundo atual é Jesus, não é verdade? Só para a gente ter uma ideia, meus irmãos, cerca de 1,9 bilhões de pessoas em todo o mundo se denomina ateu ou sem nenhuma religião. 2 bilhões de pessoas se denominam muçulmanos, praticantes do islamismo. 1,2 bilhões de pessoas no mundo hoje são hinduístas, praticam o hinduísmo. E 500 milhões de pessoas no mundo hoje são budistas, eles praticam o budismo. Só para vocês perceberem, a soma de tudo isso dá mais ou menos 5,6 bilhões de pessoas. E é muito interessante porque nós sabemos que a resposta é Jesus. Mas hoje, 5,6 bilhões de pessoas não sabem que a resposta é Jesus. Nós vemos o caos do mundo, vemos o caos na igreja, mas nós sabemos qual é a resposta, não é verdade? Mas o mundo não sabe que a resposta certa é Jesus. Vocês acreditam junto comigo que Jesus é a solução? Vocês têm certeza? E se a resposta que o mundo precisa realmente é de Jesus, por que o mundo não tem Jesus? Oi? Por que a gente não fala? Como virão se não há quem pregue? O que falta realmente de fato para que essas pessoas conheçam a Cristo? Vocês percebem que nós sabemos a resposta e que essa resposta é Jesus. Mas o mundo não sabe que essa resposta é Jesus. Não tem algo que está faltando para que isso seja conectado? Se a pessoa tem uma dúvida de parar na rua e fala, poxa, como é que eu chego na Vila Margarida? Ah, você vai ali, a pessoa, você vai responder se você souber. Ou você simplesmente sabe a informação e fala, não, se vira. Não, a gente sabe, nós temos esse costume, se nós temos a resposta para alguma coisa e alguém pergunta, nós geralmente trazemos isso. Mas se nós percebemos que 5,6 bilhões de pessoas do mundo hoje precisam saber da verdadeira resposta e elas não sabem por quê, tem faltado elas saberem de nós a verdadeira resposta. Vocês entendem que a grande comissão ela é feita para todos nós? É só o pastor que vai compartilhar o evangelho? É só o missionário?
Então entende que esse principal problema é porque a grande comissão em algum ponto está desconectada do nosso coração. E é sobre isso que a gente vai falar. O que tem faltado realmente em nós, que precisamos alinhar, para que realmente nós consigamos completar a grande comissão. Então eu peço que os irmãos abram a Bíblia de vocês, em João, capítulo 17, a partir do versículo 13. João 17, a partir do versículo 13. Só para contextualizar os irmãos, aqui Jesus está fazendo uma oração sacerdotal. Isso aqui foi um pouco após ali a última ceia. Ele está ali já naqueles momentos, o capítulo 18, Jesus já vai para o Getsemane e tudo mais. E nesse momento Jesus está fazendo uma oração que para mim é um dos meus capítulos favoritos da Bíblia. Porque essa oração que Jesus faz, ele ora por si, depois ele ora para os discípulos, e depois ele ora por mim e por você, por aqueles que hão de crer. Então eu sempre penso, né, e aí eu crio na minha mente, né, isso não está na Bíblia, mas é uma coisa que eu gosto de pensar, que Jesus pensou no rosto de cada um, enquanto ele estava orando sobre isso, porque ele é poderoso, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Então eu gosto de pensar que ele realmente, enquanto orava por aqueles que hão de crer, ele realmente estava pensando em todos nós, que esse evangelho ia chegar, graças à disponibilidade e à obediência dos seus apóstolos. Então vamos ler rapidinho. João 17, do versículo 13 em diante. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, está em mim, e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Amém? Meus irmãos, esse texto para mim, ele tem ecoado no último mês e eu não consigo sair dele, porque realmente é muito poderoso. E toda a igreja que eu estou passando, eu tenho falado sobre esse texto, porque é muito poderoso. E eu tenho ficado maravilhado com o que Deus Jesus está querendo trazer para nós. Porque nós pensamos muito sobre esse problema que estamos tendo, sobre conectar a resposta, que é a solução, com o mundo que está em trevas. E a verdade está totalmente aqui nesse texto. E eu queria começar com os irmãos trazendo o primeiro ponto, para a gente entender essa realidade. Primeiro ponto que eu quero deixar claro para os irmãos: o mundo vai nos odiar. Sim, o mundo vai nos odiar, meus irmãos. Não pensem que devemos viver para que o mundo nos ame. Se nós como igreja esperarmos e tivermos expectativas de fazermos coisas para que pessoas lá fora olhem para nós e nos amem, nós estamos gastando nossa energia no alvo errado. Porque a realidade é que o evangelho é para aqueles que não são deste mundo. O mundo não vai nos amar. Não adianta a gente tentar encaixar e achar que o problema é a gente ser mais legal, a gente ter um palco legal, a gente ter uma música diferente, ou a gente fazer alguma coisa que seja atrativa, ter mais festa para jovens, ou enfim, para que o mundo goste da gente, porque o mundo não vai gostar. A gente vê no versículo 14 isso, Jesus deixa claro isso na oração: eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. A gente sempre tem essa expectativa, né, de que nós possamos fazer com que o mundo talvez ame a igreja, e a realidade é que não é. Eu não sei se os irmãos acompanham as redes sociais e o quanto o ódio é destilado para nós que somos cristãos.
O tempo todo existe uma comunidade. Eu estava vendo esses dias, eu fiquei admirado. O cara, ele se dizia que ele era da direita, né? Ele é só da direita, não queria dizer nada isso. E aí ele cometeu alguma atrocidade lá, não lembro o quê. E aí o pessoal começou a falar, é crente. Não, gente, não falava nada disso. O cara nem era crente, mas estavam falando, não, é conservador, não sei o quê, patriota, não sei o quê, de família e cristão. O tempo todo, gente, a gente vê nas notícias, cada vez mais as coisas apontam contra nós. A gente vê a mídia às vezes tentando fingir que gosta dos cristãos, mas a realidade é que eles não gostam. E Jesus deixa claro isso, que nós não temos que viver para que nós sejamos amados pelo mundo, porque o papel de amar é nosso. Jesus não espera que nós sejamos o grupo que receba o amor, Ele espera que nós sejamos o grupo que entregue o amor. Isso é a diferença, porque os que são do mundo só amam aqueles que geram amor por eles, mas os que não são deste mundo amam aqueles que a gente não conhece. Nós somos chamados a andar pelas ruas e vermos pessoas deitadas e se compadecer daquilo. Não devemos olhar, mais um drogado. Não é isso. O mundo olha assim. Nós não olhamos assim. Nós amamos os povos. Nós amamos as pessoas. Nós somos chamados, irmãos, desculpa por falar isso, mas a amar até certo presidente. Nós somos chamados a amar pessoas das quais a gente não quer amar, porque isso é o Evangelho. Não espere que o mundo nos ame, mas espere sim, e tenha expectativas que nós devemos amá-los, porque nós sabemos que é a verdadeira resposta. E aí a gente segue, que aí eu sempre falo, poxa Jesus, aí que você apertou o nível, né? Porque no versículo 15 ele fala assim, não peça que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Eu sempre falo, Deus, quão fácil seria e maravilhoso, o momento que eu aceitei Jesus, eu levantasse a mão, você me puxasse e acabasse isso aqui, porque eu não ia pecar, eu não ia ter que, não, só acabou. Só que Jesus, ele ora contra isso. A gente tem a expectativa de quando nós aceitamos o Evangelho e começamos a viver com Cristo, de nos afastarmos de muita coisa e de queremos viver numa vida totalmente voltada para a igreja, somente nós, somente nós, somente nós. Só que a oração de Jesus não é essa. E isso é muito preocupante, porque muitas vezes nós caminhamos de uma forma que não é como Jesus espera. E Jesus fala, não peço que os tire do mundo. Ele fala antes, eles não são do mundo, mas eu peço que vocês não tirem deste mundo, mas que os livres do mal. Entende como isso é diferente? Nós lá na Jocum, a gente tem um trabalho há 28 anos na festa de peão de Barretos. E é sempre complicado eu contar o testemunho de que acontece lá, porque a galera fica meio tipo, pô, mas é uma festa com bebida, drogas, prostituição, não sei o quê. Sim. E aí a gente tem um combinado lá com os diretores da festa. Todo ano eles vão lá, a gente sempre ora por eles, a gente crê que eles vão ser transformados. E aí a gente tem um combinado, a gente trabalha com eles nas catracas, então a gente ajuda lá a facilitar o acesso, e em troca a gente tem total liberdade para fazer evangelismo. Então, o pessoal às vezes, tem um grupo de crente ali fazendo teatro, aí eles, eles podem, eles sabem. Então a gente faz teatro à noite, a gente leva a caixa de som, a gente tenta disputar com o som deles, é muito alto, mas a gente tenta lá, a gente tem total liberdade para fazer isso. E é muito interessante que quando nós estamos no mundo, as pessoas não esperam. Então a gente está fazendo evangelismo e, gente, milhares de pessoas se renderam a Cristo. É muito comum, porque eles não esperam. Então eu cansei de terminar um evangelismo, de a pessoa aceitou Jesus e a pessoa falar, nunca imaginei que Jesus iria me encontrar aqui. Gente, não foi uma vez, não foi duas, é normal, porque o mundo não espera que nós estejamos nele. Uma coisa que às vezes eu fico um pouco grilado, e eu peço que os irmãos entendam, é sobre a questão às vezes do retiro. A gente faz retiro de carnaval, e retiro é muito bom, é uma bênção, é muito profundo, é muito legal estar em comunhão. Mas às vezes a gente sai, que a gente fala, não, a gente tem que se afastar, porque só tem coisa ruim na TV, só tem não sei o quê. Mas às vezes a gente deixa o mundo querer dominar aqui, a gente deixa as trevas, não, avancem nesse tempo, a gente se esconde. As pessoas, enquanto nós estamos vivendo o nosso tempo maravilhoso de retiro, tem pessoas no mundo morrendo sem saber a resposta, porque nós se achamos que é melhor nós nos unirmos, e gente, não é ruim ter retiro, é muito bom,
Mas entende o porquê? Que Jesus ele pede para que nós não saiamos do mundo? Porque se a gente sai desse mundo, as pessoas não conseguem ver a luz que é Cristo. E eu sei, meus irmãos, é complicado. Carnaval é difícil. Mas o evangelho ele é proclamado também no carnaval. Porque a gente sabe que onde a luz está, as trevas vão embora. Meus irmãos, eu nunca esqueci de uma vez, eles sempre contam, é uma história que a gente sempre escuta. 2 rapazes estavam na festa de Peão de Barretos, e aí um dos nossos abordou ele e falou: posso orar por você? Aí o menino: pode, e o outro amigo dele foi brincando: não, pode sim, estava mais alcoolizado, glória, ficou aquela coisa, sabe? E aí nisso, esse que estava brincando se ajoelhou, e o outro menino também. E aí eles se ajoelharam e o rapaz estava orando. E aí o menino que estava de coração realmente aberto, ele aceitou Jesus naquela hora e levantou, foi abraçar. E na hora eles olham para o outro menino, e ele estava em prantos, porque ele não conseguia levantar. Porque ele estava zombando de Deus, e de Deus não se brinca. E naquela hora aquele menino ele ficou perplexo, porque ele estava fazendo uma maior força, ele não conseguia levantar. Meus irmãos, se vocês não quiserem acreditar, tudo bem, mas é a verdade. Nosso Deus ele é poderoso a esse nível. E aí naquela hora aquele menino reconheceu tudo que ele estava fazendo de errado, e ele também se converteu a Jesus. Porque esse é o poder de Deus. Sabe, é muito interessante a gente encontrar pessoas deitadas e falar: nossa, você falou a mesma coisa que minha mãe falou para mim antes de vir. Que coincidência. A gente não é coincidência, nós somos ligados pelo mesmo Espírito. Isso é o Evangelho. Então quando Jesus está orando lá no versículo 15, não peço que os tire do mundo, é porque é isso, ele espera que nós estejamos no mundo, mas que nós sejamos guardados pelo Pai, para que nós não sejamos misturados, para que não sejamos contaminados e afligidos pelas trevas. Jesus continua falando no versículo 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Meus irmãos, esse momento Jesus está trazendo uma coisa primordial para nós, porque essa palavra santificar no original, ela tem o significado de separar para um propósito, consagrar para um propósito, colocar algo a serviço de Deus, formar alguém para viver o segundo o caráter de Deus. Ou seja, essa palavra santificar é como se Jesus estivesse falando: separe-os para um propósito sagrado na verdade, consagre-os na verdade, coloque eles em serviço de algo na verdade, porque nós sabemos que a verdade é Cristo. Se nós quisermos andar no mundo sem sermos contaminados, nós temos que andar totalmente na verdade de Cristo, e é por isso que Jesus pede para sermos santificados. Esse processo de santificação, como ouvimos, envolve purificação, sim, mas também envolve sobre ser separado e preparado para algo importante. Nenhum caminha sozinho, é uma dupla junta. Enquanto somos purificados, continuamos sendo separados do mundo. A gente sempre fala, temos que ser separados, e é dessa forma, não longe, mas vivendo a verdade do Evangelho. É como se Jesus estivesse falando, em outras palavras: Pai, separa-os para viver no mundo, sem pertencer ao sistema do mundo, mas moldados pela sua verdade. E por que tudo isso? Por que eu tenho falado tudo isso? Para a gente chegar na parte principal, que é a partir do versículo 20, eu vou ler de novo. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Meus irmãos, aqui está a chave total desse capítulo para mim. Jesus ele entrega para nós, como a gente brinca, né? Entregou o ouro. Aqui está a preciosidade, não que as outras coisas não fossem. Jesus deixa claro que a única forma de que o mundo reconheça que Cristo foi enviado é quando nós formos um, quando nós formos unidos.
E aí eu pergunto para os irmãos, como anda a nossa união? E aí? Pode responder se quiser, mas senão tudo bem, né? Às vezes constrange, né? Fica o cara perguntando o tempo todo. A gente consegue ter união com um grupo próximo. É muito fácil a igreja Vila Jockey ter união, não é verdade? Eu amo a forma como o crente sabe se unir. Vamos fazer um almoço? Nunca é um almoço simples, já perceberam? Nunca, gente, eu nunca tive um almoço numa igreja, numa casa cristã, que foi simples. Porque um traz um frango, outro traz a farofa, outro traz ovo, do nada vem um espaguete, aí vem uma lasanha e um estrogonofe, pum, banquete. Já perceberam? Às vezes nem combina, né? A gente tem costume de fazer uma coisa, mas nem combina, é uma coisa assim. Aí vem a gelatina colorida, aí vem o não sei o que, tudo junto, e todo mundo come e sobra muito. Nós somos muito bons dessa comunhão, isso é muito bom. Mas a verdade é que a comunhão que Jesus espera daqui é uma comunhão muito mais profunda. Quando nós falamos, nós estamos unidos como corpo de Cristo. E aí pensem, vocês não precisam responder, vocês estão unidos com todo o corpo de Cristo mesmo? Porque no dia final, talvez isso choque algum. Quando a gente chegar lá, nós não vamos ter somente os batistas, não vai ter o bairro dos batistas no céu. Não vai ter a rua daqueles que estão na Universal, porque Deus tem misericórdia, né? Não vai ter a rua daqueles que são da Bleia. Vai estar todo mundo junto misturado. Vai ter um irmão que passou 20 anos de teologia, e aí vai estar aquele índio Yanomami que aprendeu o evangelho, pegou uma gripe e foi para o céu. E a única coisa que ele sabia é que Jesus amava ele. Entende que o corpo de Cristo ele é muito mais profundo do que somente nossa igreja batista, do que somente a convenção dos batistas, ou melhor, do que somente o nosso bairro. E aí eu pergunto, como estamos unidos? A união que Jesus espera de nós não é somente uma união eclesiástica, é muito pequeno, não é verdade? A união que Jesus espera de nós como corpo de Cristo é a união com todos os povos, tribos, línguas e raças. Essa é a verdadeira união. E aí eu pergunto novamente, como é que está a nossa união? Gente, olha como isso é poderoso. No versículo 21 fala: a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, também eles estejam em nós. Jesus ele não traz para nós uma comunhão simples. Não é a comunhão de domingo. Não é a comunhão de célula. É uma comunhão verdadeira, porque a comunhão que ele espera é dele com o Pai. E vamos ser sinceros, a Trindade está desde o início. Antes de nós existirmos, eles já existiam. Vocês acham mesmo que a união deles é uma união simples? Um faz, o outro concorda, todo mundo coopera da mesma forma. E é essa união que Jesus espera da gente. E aí, em contrapartida, eu falo das experiências que eu tenho visto, a gente acaba batendo cabeça, porque um irmão olhou feio para mim. Porque quando eu quis montar um projeto, as pessoas não apoiaram. Quando eu montei um culto específico, talvez para os jovens, não veio ninguém. Ah, se não veio no culto do jovem, eu também não vou lá no culto das mulheres. Ah não, se não ajudou no negócio das crianças, eu não vou aparecer tal. Vocês percebem quanto falta realmente para nós sermos um com Jesus? É uma união muito mais profunda, é sabendo o que a minha irmã tem passado. Mas é também saber como é que tem sido e como que tem passado os irmãos que são, sei lá, na Índia. O quanto eu tenho sustentado em oração aqueles que têm caminhado na distância da perseguição. O quanto eu tenho investido minha vida em orar por povos não alcançados. Essa é a união que Jesus espera da gente. Ele eleva o nível, porque Ele sabe da capacidade que podemos ter através do Espírito. E é sobre isso que nós somos. Se nós sabemos que a resposta é Jesus e o mundo não tem Jesus, é porque na realidade nós não estamos unidos.
Sabe uma coisa que me deixa muito também chateado? É eu passar numa rua e ver mais de 6 igrejas juntas. 2 eu acho demais. Gente, uma vez eu fui fazer um trabalho na Amazônia, e aquilo ali para mim foi o cúmulo. As comunidades ribeirinhas são muito minúsculas, são bem piquitica, igual minha esposa fala. Então tem no máximo 100 pessoas, 120. E gente, eu fui numa comunidade que devia beirar no máximo 120 pessoas, e tinha 2 igrejas batistas. Eu falei, não é possível. Aí eu fui descobrir, eles brigaram e racharam a igreja. Gente, 120 pessoas, eles não conseguiram nem conviver em 120. A gente ri, mas na verdade a gente tinha que estar chorando. E eu estou rindo, mas eu sei que essa é a realidade. A gente passa nas ruas e a gente vê tanto tipo de ministério, e eu fico às vezes olhando e falo, gente, aí você vê 5 ali, 3 ali, 7, por que não se junta? Porque o coração está fechado, porque é aquilo que eu acredito, é somente aquilo que eu penso, é aquilo que é verdade, enquanto o mundo está reinando, é aquilo que eu acho que tem que ser certo, e aí pessoas ao redor caindo em pornografia, pessoas ao redor usando droga, pessoas ao redor entrando para o crime, porque nós estamos discutindo qual é a forma certa de entregar a ceia. Enquanto nós ficamos perdendo milhares de horas discutindo como que deve ser feito o batismo. E olha, gente, existe sim a ordem, e eu não estou dizendo que sou contra isso, mas o que me deixa chocado é quanto tempo nós investimos. Uma vez, eu sou da Curva do Oeste, então eu falo que é da minha igreja, né? Uma vez eu estive na Amazônia, eu fui totalmente impactado, foi minha primeira viagem missionária. Quando eu voltei, eu era da liderança, a gente foi sentar, e aí teve a assembleia, e aí entrou uma discussão longa para saber se íamos ou não comprar um bebedor de água. Eu falei, não é possível. E aí eu sou desbocado, mas eu me segurei, graças a Deus. Mas eu fiquei revoltado, gente, porque foi mais de 2 horas para saber se íamos ou não gastar o caixa para comprar um bebedor de água. E aí quando eu falava sobre evangelismo, ninguém falava nada. Entende? Não é problema a gente discutir se vamos ou não comprar, mas nós temos gastado forças e cada vez mais esforços para aquilo que não é a verdade do evangelho. Se nós queremos trazer realmente, completarmos a grande comissão, Jesus não espera que sejamos eloquentes ao falar. Ele não espera que tenhamos cada vez mais capacitações e cursos. Ele não espera que tenhamos um ótimo louvor. Ele não espera que tenhamos um ótimo som. Ele só espera que sejamos unidos. Se nós queremos ver a Vila Jogue sendo alcançada, a expectativa de Deus não é que vocês saibam fazer bons programas, não é que vocês saiam para as ruas e façam um ótimo evangelismo. Jesus só espera que vocês sejam um. Porque quando formos um, Deus nos capacitará para fazermos um ótimo evangelismo. Porque quando formos um, saberemos as músicas certas, o tom certo, a melhor melodia. Deus capacita com bons violões, instrumentos. Deus capacita com prédios maiores, sim, mas quando a gente é um, e se não vir essas outras coisas, não importa, porque somos um. Jesus espera isso de nós. Ele não pede para nós uma coisa simples, porque ele podia orar por qualquer coisa. Ele poderia orar para que os discípulos fossem mais sábios, mais inteligentes, que eles soubessem o que falar no momento certo, mas não, ele ora para que eles fossem unidos, para que isso fosse passado para nós, e eles realmente foram. A gente segue lá em Atos, a gente percebe como a igreja primitiva começou, e a gente vê o poder que eles tinham na união, porque essa é a verdade. Se queremos realmente ser uma igreja saudável, nós temos que ser um. E aí eu pergunto novamente, como anda essa unidade com o seu irmão? Eu joguei o nível da união lá em cima, e não chega nem aos pés da união que Jesus espera. Porque é isso. Não é simplesmente, oi meu irmão, como é que você está? Ah, não, estou bem. Ah, tá. Ô pai, abençoa meu irmão, ajuda ele aqui no dia. Pum. Não é essa união que Jesus espera. A gente sabe que pode ser mais profundo. Enquanto nós investimos nossa vida em orar somente por aquilo que precisamos, o mundo vai continuar reinando. Jesus ama ouvir nossas orações. Ele ama
Ele intercede por nós, ele está ali no meio, ele gosta disso. Ele gosta de saber que eu gosto de chocolate. Ele gosta de saber que eu, sei lá, que eu quero um carro ou um emprego melhor. Mas ele ama mais ainda quando eu paro e começo a orar pelos povos. Quando eu oro para que o meu coração duro seja quebrado e eu possa amar o meu irmão mais. Para que aquela ofensa que o meu irmão fez em mim não fira meu coração a ponto de eu fechar o meu coração para ele e tratá-lo com indiferença. Essa é a oração que Jesus espera. Ele quer derramar bênçãos, Ele ama isso, gente. Esse é o nosso Pai, Ele é bom, zeloso, maravilhoso. Ele vai dar bons empregos, Ele vai abrir portas de trabalho, faculdade, Ele vai. Mas Ele espera que nós investimos a nossa vida em oração pelos povos. Para que nós olhemos para os povos da janela verde, os povos da floresta aqui no Brasil, que não tem a Bíblia, que nós investimos em oração, falando, Deus, nos mova a ponto de que esse povo tenha a Bíblia. E não somente parar para orar sobre isso, mas falar, Senhor, eis-me aqui, eu me rendo para as minhas vontades, para conhecer a sua, e a partir do momento que eu conheço a sua vontade, eu faço aquilo que o Senhor mandar. Meus irmãos, o meu chamado e da minha esposa são para os povos árabes. Eu falei, já fui no Iraque, quase não voltei porque eu amei aquele lugar. O pessoal fica, nossa, E todo mundo sempre fala, nossa, que coragem é de vocês, nossa. Meus irmãos, eu não falo isso com alegria, não é que eu, nossa, estou super feliz de levar minha filha de 1 aninho para viver longe da minha família, num lugar onde a gente só ser nós mesmos podemos ser mortos. Mas a realidade é que eu quero obedecer simplesmente. Eu não quero trocar a minha chance de obedecer ao Senhor por um conforto meu. Nós queremos obedecer o ID de Jesus, custe o que custar. E eu vou falar isso para os irmãos que sempre me falam, chega um irmão mais velho e fala, mas eu já estou mais velho. Meu irmão, se você está vivo é porque Deus espera que você ainda faça algo. Já encontrei inúmeras pessoas, nossa, meu sonho era ser missionário, por que você não vai? Não dá. Meus irmãos, tudo bem, se não foi chamado, é bom não ir. Mas nós temos a oportunidade de sermos missionários em qualquer lugar. Sermos agentes realmente do reino do céu de forma relevante. Nós temos capacidades, não por quem nós somos, não por quanto nós estudamos, mas pelo nosso espírito. Nós vemos lá o diácono Estevão, no seu momento de morte, ele faz uma das melhores pregações, lá em Atos 7, totalmente baseada na Bíblia, trazendo uma analogia de Moisés até os tempos atuais, provando que o povo nunca escutou a Deus. E isso foi por quê? Por causa do Espírito Santo, porque ele não era um gênio. E aí a gente vê em contrapartida, Paulo, que era um super estudioso, ele não dizia que não era tão bom nas pregações. Porque não é sobre aquilo que podemos fazer ou a capacidade que nós já adquirimos mentalmente, mas é sobre o poder de Espírito através de nós. É sobre a gente confiar, e eu vou contar para os irmãos para ir para a parte final, de uma história que eu achei muito, muito impactante. A gente estava no Iraque e lá eles têm um trabalho de futebol muito poderoso. E aí o missionário estava lá, um dos meninos caiu e machucou o joelho sério. E aí o missionário naquele desespero, querendo ajudar, e ele olha para um lado, olha para o outro, e ele ora por aquele menino. E ele fala, Senhor, por favor, ajuda esse menino, faça o joelho dele restaurar e tal. O joelho do menino fica bom. E aquele menino fica bobo com aquilo, ele fala, o que você fez? Como que... Não. E ele fala, não fui eu que fiz, quem fez foi Deus. E aí aquele menino fica tão admirado com isso, que ele começa a querer mais saber quem era esse Deus. E aí aquele menino se converte. E é interessante que o futebol continua em vários dias, vai passando, outro menino cai e machuca novamente o joelho. E aí ele olha para o professor, vem aqui. E aí ele faz uma coisa sensacional. Ele fala, eu não, vai você. Aí aquele menino, não, mas eu? Ele vai, ora do seu jeito. E aí ele olha para um lado, olha para o outro, ele ora pelo menino, e aquele menino também é curado. E aí todas as crianças ao redor ficam assustadas, e aquele grupo todo se converte ao Evangelho. Porque não é sobre um menino, mas é sobre o Espírito Santo, gente. É sobre o poder do Espírito Santo agindo através dos povos.
São pessoas ouvindo o evangelho e falam: nossa, como aquela pessoa fala tão bem minha língua? Não, ele falou português. Ué, porque Deus faz. Não é super capacidade, mas é sobre estar disponível e estar unidos com o corpo de Cristo. E eu queria pedir para os irmãos abaixassem suas cabeças e que vocês sondassem, junto com o Espírito Santo, o coração de vocês. Essa oração que vai fazer inicialmente é vocês. E perguntem para Deus: Pai, como que tem andado a minha união? Como eu realmente tenho sido unido? Traz, Espírito Santo, as verdades, para que eu possa me reparar diante de Ti. Então, independente daquilo que Deus trazer, responda. Se você não tem andado da união certa, peça perdão. Mas se você já tem andado, ore por aqueles que possam não estar. E para que você permaneça e não se desvie desse caminho. Então eu vou deixar vocês orar por um minutinho aí. Obrigado, meu irmão. Espírito Santo, eu venho pedir para que o Senhor nos leve para mais perto de Ti. Pedimos que o Senhor venha de forma minuciosa revelar cada pedacinho do nosso coração, que possa não estar plenamente unido com o corpo de Cristo. Pai, pedimos perdão se em algum momento nós investimos mais tempo criticando o irmão do que orando para que ele seja transformado. Mas que possamos caminhar junto, ó Pai, como o Senhor espera, e que essa oração seja uma verdade em nossas vidas. Para que não seja simplesmente somente um pedido, mas que seja o Seu anseio e nós possamos responder da maneira certa, Pai. Pai, eu oro para que Teu Espírito venha transformar a gente cada vez mais para sermos parecidos contigo. E oro para que nossa união venha alcançar cada vez mais os povos, tribos, línguas e nações. Que os povos vejam, Pai, o poder e a verdade que somente está em Jesus Cristo. Que a união nossa seja a forma do qual o mundo crê que o Senhor foi enviado e que o Senhor os ama. Que sejamos esse grupo singular, que não é amado pelo mundo, mas que o ama, porque entende a sua verdade. Que sejamos santificados na tua verdade, porque a tua palavra é a verdade em nossas vidas, ó Pai. Pedimos cada vez mais graça e coragem e poder, para que possamos caminhar, Pai, da forma que te agrada. Muito obrigado, Jesus, por esse tempo. É o que eu oro em nome de Jesus, amém. Amém.